paz do Senhor, Jadefes, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso UjaCast e nós estamos em uma série especial onde nós estamos abordando temas importantes para a vida emocional, psicológica dos nossos jovens. E hoje nós estamos com um tema bastante urgente e um tema também polêmico e muito sensível. Nós vamos falar sobre pornografia à luz da Bíblia e sobre a ótica da psicologia. E nada mais justo do que trazer uma psicóloga cristã. Nós convidamos a nossa irmã Nívia Araújo. Bem-vinda, Nívia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E nós iremos falar, como já foi dito, sobre a pornografia, um pecado que é bastante silencioso e que infelizmente vem aprisionando a vida de muitos jovens. E nós vamos falar sobre os efeitos emocionais e também vamos tentar traçar caminhos para a gente conseguir se desvencilhar desse vício tão perigoso. E para nós começarmos, nós separamos um texto bíblico que está lá em 1 Coríntios 6:8, que fala bem assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa possa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E para começar, eu já vou fazer a nossa primeira pergunta para nortear o nosso bate-papo de hoje. Nívia, o que é pornografia? E por que ela é tão acessível nos dias atuais? Então, gente, a pornografia, ela é todo material ou conteúdo sexual que tem como objetivo trabalhar essa fantasia sexual ali da pessoa e tem o objetivo também dessa excitação sexual, de trazer essa excitação sexual no indivíduo. Então, pode ser por meio de imagens, pode ser por meio de vídeos. Então, a pornografia é esse conteúdo. O vício em pornografia é esse uso excessivo do conteúdo sexual. E a maioria das vezes vem juntamente, aí, além da pornografia, juntamente com a masturbação também. Então, por que hoje é tão acessível? E justamente por conta dessa tecnologia. Hoje qualquer pessoa, de criança a idoso, tem acesso a um celular, internet. Então, tudo está muito mais fácil de se acessar, de ver, de assistir. Então, hoje, essa acessibilidade é justamente o que tem ocasionado esse uso excessivo da pornografia. E se a gente for levar em consideração assim, antigamente as pessoas não tinham tanto acesso à pornografia. Precisava ir numa barraca, numa banca, pegar uma revista, alugar um DVD ou coisas assim para ter o acesso à pornografia. Mas hoje a rede social, a própria rede social, eu acho que é uma porta de entrada para essa questão da pornografia, porque tudo está muito explícito. Então a nudez, a sensualidade, então tudo isso acaba sendo uma porta de entrada aí para os nossos jovens, para as nossas crianças, adultos, a esse acesso mesmo à pornografia. Então observa, gente, como um pecado acaba puxando o outro. Começa num vício com a pornografia, vai para a masturbação e quando você vai ver, você já está imerso numa imoralidade e que a palavra do Senhor fala que nós devemos fugir da impureza, Vamos para outra perguntinha. O que acontece no cérebro de uma pessoa que consome pornografia com frequência, Nívia? O cérebro de uma pessoa que tem o vício em pornografia tem as mesmas alterações que uma pessoa com vício em drogas. Então, a gente já percebe a gravidade aí da situação. Então, tem alterações no sistema de recompensa, a dopamina, e controle de impulsos também. E como é que acontece? A pessoa ela começa ali assistindo um vídeo, um vídeo pornográfico mesmo. O cérebro ele vai liberar a dopamina, que é essa sensação de prazer. A dopamina ela é um neurotransmissor que gera motivação, gera o prazer ali, então vai ativar esse sistema de recompensa da pessoa. E a questão e que a gente precisa tomar cuidado é justamente em ativar esse sistema de recompensa. Por quê? O nosso sistema de recompensa ele é altamente adaptável. Então, a pessoa ela vai precisar cada vez mais
de vídeos mais fortes e mais intensos ali, para que ela consiga ter essa mesma sensação de prazer que ela sentia inicialmente. Então, com o tempo, a pessoa acaba desenvolvendo essa tolerância ali ao assistir os vídeos. Então, a pessoa começa com um vídeo mais leve e precisa ir para um mais intenso, mais violento, começa a ter práticas também mais pesadas, e isso também aumenta o tempo de uso, porque inicialmente eu assistia um vídeo e sentia aquela sensação prazerosa, mas depois de um tempo, devido a essa adaptação do cérebro mesmo, a pessoa precisa cada vez mais passar consumir mais tempo assistindo a pornografia para que ela tenha essa mesma sensação. E com isso, esse comportamento assim excessivo acaba gerando um hábito. Então, o nosso cérebro, ele associa muito fácil de que o horário, o momento, então se é um momento ali mais de estresse, então o cérebro, ele já identifica isso e faz com que a pessoa busque essa sensação de prazer, de recompensa ali. Considerando também a questão a pessoa tem a sensação de que perde o controle, porque ela já não consegue mais parar de assistir os vídeos pornográficos. Então, por mais que ela queira, saiba os prejuízos que esses vídeos, esse vício promove ali na vida dela, mas ela já não tem mais o controle. Então, ela já não consegue... escravo desse ato, exatamente. Né? Então, a pessoa tem essa dificuldade em controlar esse impulso de assistir a pornografia mesmo. E se a gente for observar, Gil, o vício, ele é tão real que às vezes a pessoa ela não precisa nem estar assistindo a pornografia. Então, só que no gatilho, né? Exatamente. Às vezes está no meio ali social assistindo um filme e o cérebro ele identifica uma cena que remeta à pornografia. Então a pessoa já começa a se agitar, né, na intenção de buscar essa recompensa, e aí a gente já percebe o prejuízo que causa na vida da pessoa, porque ela não está ali no momento presente, ela quer correr logo para buscar essa sensação de prazer, essa recompensa ali do vídeo pornográfico. Sim, é muito danoso, né? Sim. Mas vamos para a próxima pergunta, aproveitar que você já estava falando sobre esses vícios comportamentais. A gente já tenta trazer um pouquinho dessa relação entre o consumo da pornografia, a ansiedade, a depressão e a baixa autoestima. Sim. É claro que tudo que é excessivo, assim, eu acho que é prejudicial, né? Acaba prejudicando o nosso cotidiano, a nossa rotina, a nossa vida. Então, o consumo excessivo pode sim gerar ansiedade, pode gerar os sintomas depressivos, a baixa autoestima. E tem 2 pontos aqui pra gente observar. Primeiro que às vezes a pessoa, ela usa a pornografia para uma regulação emocional. Então, por exemplo, eu estou num dia estressante ali do meu trabalho, uma ansiedade muito intensa, chega em casa ou qualquer outro lugar ali, a pessoa acessa a pornografia porque vai liberar esse hormônio prazeroso ali você assistir, então a pessoa se sente mais relaxada e acaba se autorregulando com a pornografia. Sim. Então, existem pessoas, exemplo, às vezes a gente está ansiosa, a gente vai comer, às vezes a gente está triste, a gente vai comer, acaba regulando a emoção que a gente sente ali na comida. E com os vídeos pornográficos funciona da mesma forma, tem pessoas que se autorregulam assistindo ali a pornografia. E tem também a questão da pessoa ser ansiosa, ou a pessoa, por esse vício, por esse uso excessivo da pornografia, gerar sintomas de ansiedade. Sim. Então, a pessoa tem o excesso de tela ali, aquele estímulo muito intenso, então a pessoa acaba gerando a ansiedade, porque fica na expectativa, a frustração, às vezes se sente culpada também, o remorso. Então, tudo isso pode acabar associando aí a esses sintomas de ansiedade, a depressão também, porque... consequentemente, conforme a pessoa vai usando excessivamente a pornografia, ela se isola de alguns lugares, de sair com amigos, de fazer coisas que fazia antes. Então, você imagina uma pessoa que é super ativa ali, fazendo suas atividades, se percebe em um vício, e agora ela deixa de fazer tudo isso para estar ali presa e assistindo em busca dessa satisfação. E aí, claro, isso vai acabar trazendo um rebaixamento de humor, a pessoa vai se perceber distante dos vínculos que tinha, então os relacionamentos, acaba tendo prejuízo nisso. É engraçado que a pessoa com vício em pornografia, a realidade para ela perde a graça.
Então, assim, o que é prazeroso é cada vez mais ali consumir a pornografia. Então, imergir nesse mundo. Exatamente. Então, estar em um ambiente ali social é muito sem graça, porque não gera aquela sensação que ela sente. Sim. Então, tudo isso é muito prejudicial para o psicológico mesmo. Então, de fato, claro que a gente não atribui a causalidade de por que eu assisto a pornografia, então eu vou ter ansiedade, eu vou ter depressão. Porque para desenvolver um transtorno mental precisa de múltiplos fatores, assim, tá? Sim. Então, mas claro, esse estímulo muito intenso, assim, muito forte, muito excessivo, pode sim gerar ansiedade, depressão. A baixa autoestima, porque a pessoa começa a perder o controle da sua vida e dos seus impulsos. A pessoa começa a se comparar, a ter mais insegurança nos seus relacionamentos. Então, tudo isso afeta a autoestima também. Sim. E só fazendo um adendo, Nívia, na sua fala, pra gente perceber o quanto Deus, ele é cuidadoso com a gente, né? Nívia trouxe uma colocação bastante importante quando a gente fala, né? Quando ela coloca que, infelizmente, as pessoas que têm esse vício na pornografia, até para tentar se autorregular, eles depositam, né? O momento para eles se controlarem. Sim. Utilizando a pornografia. O nosso Deus, ele é tão perfeito que eu gosto muito desse salmo, que ele fala que quando a ansiedade, o nosso Deus, ele dá norte para todas as coisas, até para esses transtornos, né, mentais. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, ao invés de você procurar pornografia, procurar qualquer tipo de outro vício, a palavra do Senhor fala que o consolo do Senhor traz alívio para nossa alma. Então, que a gente possa aprender e entender que esses vícios, nós sabemos que tudo isso sai disposto. Nívia até fala que com a informação sendo, acontecendo as coisas de forma tão voláteis, a rede social está aí mostrando tudo explicitamente. A gente precisa encontrar o nosso refúgio, canalizar nossas forças, tentar, eu posso até estar fugindo um pouco, Nívia, mas tentar nos auto-regularmos através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso consolo, é o nosso alívio, é o nosso refúgio. Eu gosto muito de falar, quando eu estou ministrando louvor lá na igreja, que a gente tem um diferencial. Quando as coisas elas estão se descontrolando, o mundo, ele tenta dizer que ele é forte, que ele é autossuficiente, mas nós temos a possibilidade de olhar para o alto e perceber que é de lá que vem o nosso socorro. Só tentando trazer esse gancho mesmo espiritual, mas vamos voltar para as nossas perguntinhas. E aí já falamos sobre essa relação do consumo de pornografia e ansiedade. E aí agora nós vamos entender como é que a gente pode lidar com as recaídas no processo de abandono da pornografia. Porque o cristão, nós temos que visar que nós não somos perfeitos. Realmente temos problemas, devemos nos afastar cada vez mais dos perigos do pecado. Só que tem momentos que realmente existem jovens que estão imersos nesse mundo da pornografia e que estão tentando se libertar desse vício. E aí, Nívia, como psicóloga, ela vai tentar trazer mesmo estratégias para como lidar com esse processo e abandonar a pornografia. E, inclusive, né, esse processo de recaída. Como lidar com as recaídas no processo do abandono da pornografia? É interessante a gente pensar que todo o processo de tratamento, ele não é linear, até essa questão de se desfazer de um hábito, não é uma linha reta. Então, quando a gente entende isso, se torna um pouco mais fácil, porque tudo é alto e baixo. Sim. A própria vida é um alto e baixo, assim. Então, primeiro, eu acho que entender que o processo, ele não é linear, que pode acontecer de você ter uma recaída aí. Outro ponto importante também é a gente tomar cuidado no quanto que a gente acredita, no que a gente pensa ali depois da recaída. Então, o que eu costumo pensar ali depois que isso acontece? O quanto que eu acredito nisso? O que eu sinto quando eu penso ali diante de um momento em que teve uma recaída? Porque o que acontece? Às vezes a gente tem muitos pensamentos negativos diante dessa situação. Então, você pode ter pensamento ali de eu não vou conseguir, de que não vai dar certo, de que eu sou um fracasso, de que estou sujo, de que Deus não vai me perdoar, de que isso é um pecado, nada vai dar certo. Então, vem esses pensamentos assim à sua cabeça.
pode vir, né, esses pensamentos, então a gente precisa tomar cuidado no que a gente pensa e no que a gente acredita ali pós essa recaída. Então pode vir esses pensamentos assim de que você é incapaz e de que todo esse processo seu de abandono foi por água abaixo ali por conta dessa recaída ali que você teve. Então a gente precisa observar o que eu penso e o que eu sinto. Por quê? É como se fosse um ciclo. Existe a situação que é esse momento ali da recaída, que vai gerar esse pensamento de eu não vou conseguir, não vai dar certo. Autossabotagem, né? Exatamente. E surge a emoção, que, por exemplo, é uma ansiedade, é uma frustração, é um estresse ali. E, consequentemente, dessa emoção surge o comportamento que, por você pensar de que não vai conseguir, de que não vai dar certo, de que foi tudo por água abaixo, você quer regular isso que você está sentindo com a pornografia. Sim, consumindo mais. Exatamente. Então vai assim um ciclo mesmo. É um ciclo vicioso, né? Exatamente. E a gente precisa prestar atenção nesses pensamentos, nessas emoções e o que você faz ali depois da recaída e sempre se questionar. Porque a gente acredita muito no que a gente pensa, mas nem sempre os nossos pensamentos eles são 100% verdadeiros. Então a gente precisa questionar o que passa pela nossa cabeça. Tá, mas será que realmente eu não vou conseguir? Será que realmente Deus não vai me perdoar, já que eu estou sentindo esse remorso, esse arrependimento aqui diante da situação? Então você questionar esses pensamentos para que você tenha uma emoção diferente ali diante da situação e que você se comporte também de maneira diferente. E também é interessante que a gente siga a rotina. Uma coisa que é bem importante, você que está tentando se livrar do vício em pornografia, você precisa ter uma rotina. Quando a gente quer mudar algum hábito, quando a gente quer tirar comportamentos que são desagradáveis ali, a gente precisa ter uma rotina ali para que a gente siga, para que a gente tenha um controle ali do nosso dia a dia. Então, nesse momento, eu acho que você precisa seguir essa rotina. O que eu preciso fazer aqui agora? Então, você levantar e, se for trabalhar, estudar, enfim, qualquer coisa ali que você tenha para fazer pós isso. Não, de fato, se afundar nesse pensamento de que tudo acabou e foi tudo por água abaixo, esse meu processo de abandono. E outro ponto importante também é você se perguntar o que aconteceu que gerou essa recaída. É esse gatilho, esse fator desencadeante. O que foi que aconteceu que eu acabei assistindo ali a pornografia? Foi um dia estressante no meu trabalho, eu cheguei em casa, tive um conflito ali familiar, é a ansiedade, é a frustração, é o cansaço, é o tédio. Às vezes a pessoa tá no tédio ali e acaba... Fazer uma análise mesmo, né? Exatamente. Sobre tudo. O que aconteceu que gerou essa minha recaída? E você tentar estabelecer estratégias para que, se acontecer de novo, você tenha o que fazer. Então, se você percebe que foi porque você estava num dia estressante ali do trabalho, ou chegou em casa, teve um conflito ali, quem que eu posso ligar para conversar? Ao invés de se isolar ali no quarto para assistir uma pornografia, já que você está nesse processo de abandono. É uma atividade física que você pode fazer, ir à igreja, ou você precisa ter comportamentos que te ajudem a lidar nesse momento. Então, sempre fazer essa reflexão, assim, o que aconteceu que gerou essa minha recaída? E, claro, a fé, a espiritualidade é um fator protetivo para essas situações também. Então, se você sente a necessidade, eu preciso orar, eu preciso conversar com Deus, por mais que você não esteja arrependido, mas é algo que te incomoda ali, você ora sendo sincero com Deus. Para que Ele gere esse sentimento ali, para que você se arrependa de fato desse comportamento. Arrependimento genuíno. E aí você conversar com Deus e ir à igreja, ligar pro líder, coisas assim que você pode estabelecer para te ajudar nesses momentos também. Verdade. Enquanto o Nívia foi falando, eu fui anotando, né, algumas coisas, porque ela deu mesmo pontos nortes pra gente entender como a gente vai se livrar. E para vocês perceberem o quanto a autossabotagem ela pode definhar esse nosso processo. E a gente precisa aprender a ser liderado. Precisamos aprender. É um problema muito grande dos nossos jovens. A nos submeter aos nossos líderes. Se a gente não tem, muitos jovens, né, infelizmente, não encontram apoio dentro de casa. Procure o seu pastor, procure o seu líder. É muito bom a gente aprender que nem sempre os processos a gente pode passar sozinho.
A gente precisa de pessoas, né, Nívia, para nos acompanhar. Procure seu líder. E, acima de tudo, eu gosto quando ela fala que a gente precisa buscar esse auxílio. E aí a gente precisa entender que o Espírito Santo é nosso aliado para nos conduzir nesse processo de arrependimento. Então, anotem essas dicas que eu creio que a galera que está passando por esse processo bastante difícil, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Mas não se resuma apenas isso. Procure ajuda. Nós sabemos o quanto esse vício é danoso. O Nívia está trazendo todos esses aspectos emocionais. Procurem ajuda, gente. Não fiquem somente aqui. Procurem ajuda. Mas vamos para a nossa próxima pergunta. Já falamos como lidar com as recaídas. E aí a gente pode ir para caminhos práticos, né? Que já é praticamente já conseguimos responder boa parte, né? Dessas perguntas. Mas quais são os caminhos práticos, Nívia, para vencer esse vício? Eu acho que o primeiro caminho aí seria a terapia mesmo. Buscar aí um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, que ajuda muito nessa questão do vício em pornografia. Então, terapia, se você tem a condição, buscar esse atendimento psicológico. Mas não tenho condição, não quero buscar. Enfim, às vezes tem algumas questões assim. Temos centros de referência aqui em Feira, né? Sim. Os CRAS, os CREAS, que vocês podem utilizar desses programas gratuitamente. Sim, também é importante falar sobre isso. E, enfim, a pessoa não quer buscar terapia, não quer ir num psicólogo ou coisas assim. Quais caminhos que a gente pode tomar? Eu acho que o primeiro, e isso é o psicológico mesmo, a questão de você entender sobre o problema e que tem um problema. Sim. Você precisa reconhecer ali que existe um problema. E aí você precisa entender que vai precisar mudar de hábitos, comportamentos, vai precisar focar assim no hoje. Eu preciso vencer o hoje. E amanhã eu tento vencer de novo e assim sucessivamente. Entendendo também quais são os prejuízos que esse problema, que esse vício na pornografia pode gerar na sua vida. Então eu acho que o primeiro ponto é você entender que existe um problema, reconhecer e que você vai precisar ter alguns comportamentos para que possa mudar. Tem a questão também de você tirar tudo o que facilite o seu acesso à pornografia. Então, bloquear sites se for preciso, se afastar assim, de pessoas que acabam te levando a esse comportamento mesmo de assistir, do vício na pornografia. Então, deixar de seguir algumas contas, alguns aplicativos que você percebe que acaba te trazendo uma facilidade muito maior para você ter o acesso à pornografia. Então, você precisa estabelecer ali metas e estratégias que dificulte o seu acesso à pornografia. Então, aí eu percebo que quando eu estou em casa, sozinho, na hora de dormir ali, meu computador tá perto, ou meu celular, eu acabo acessando. Então, deixo o celular na sala. Eu coloco o fone, eu só assisto a pornografia com fone, então deixo o fone no quarto dos seus pais para dificultar o seu acesso a essa pornografia. Então, eu acho que perceber isso no seu dia a dia, na sua rotina, para que você busque essas estratégias para te ajudar, é um ponto importante também. Eu acho que o automonitoramento também, que é isso que a gente falou, dos gatilhos, os fatores que desencadeiam, então perceber esses pensamentos, esses sentimentos, identificar ali o que você sente antes, o que acontece antes ali quando eu tenho acesso à pornografia. Então, é tudo muito comportamental assim mesmo, né? A gente precisa focar nessas questões, se automonitorar. Porque normalmente, Gil, a gente costuma fazer as coisas sem perceber que está fazendo. E o vício na pornografia se torna um hábito, né? Então se torna automático. Então perceber, se automonitorar mesmo, tire um dia assim, pegue um papel e uma caneta e anote tudo isso, esses pensamentos que você observa antes da situação, durante, depois ali do momento em que você assiste a pornografia. Quais dias que você observa que é mais intenso o seu acesso? É quando você está sozinho? É quando você está na casa de alguém, com um amigo? Quais momentos, quais situações do seu dia que você observa que você consome mais a pornografia? Você percebe que é mais os finais de semana? É quando você está mais ansioso? É quando está mais cansado? E aí você monitora isso, anota tudo ali. E aí a gente desenvolve estratégias para
lidar com essas situações. Então, quando a gente quer tirar um comportamento, quando a gente quer tirar um hábito que é disfuncional, que é desagradável, a gente precisa incluir um novo hábito, para que você não fique à mercê. Então, a atividade física... para não ficarmos ociosos também, né? Sim, e que acaba gerando o consumo aí da pornografia. Então, fazer esse automonitoramento assim, da sua vida, da sua rotina, vai ser um ponto crucial também para você aprender a lidar com essa questão do vício, incluir a atividade física, que é um autorregulador muito saudável. Verdade. Que ajuda muito em relação a essa questão da ansiedade. Então, você se perceber mesmo, perceber o que eu sinto, o que eu penso, o que esse comportamento está querendo me dizer, o que está faltando aqui. E você ir se monitorando para que você consiga ir lidando aos poucos com isso. Outra coisa que eu sempre falo muito sobre essa questão da gente sempre lembrar e perceber e saber quais são os nossos valores pessoais mesmo. O que é importante para mim? O que eu quero alcançar? O que eu quero ser? E aí você se pergunta, diante dessa análise que você fez, desse automonitoramento, de entender esse problema, esse comportamento que eu estou tendo, ele está me aproximando disso que eu quero ser ou está me afastando? Então, você ter esses questionamentos e observar esses seus comportamentos ajuda muito. Então, entender o que é importante para você. O que você quer ser, o que você pretende alcançar. E monitorar em relação a isso. Eu acho que isso pode ajudar nesse caminho mais prático aí de lidar com o vício. Sim. E aproveitando, né, que nós estamos falando sobre caminhos práticos, uma dica, galera. Esses dias eu estava rolando, né, minha For You do Instagram. E aí, por incrível que pareça, um jovem, né, que não era cristão, ele estava falando sobre o vício da pornografia e dando uma dica para as pessoas que querem, né, se libertar desse vício. Porque o que acontece? Pra gente, né, que tem Instagram, TikTok, o falecido Twitter, nós sabemos que eles entregam o conteúdo de acordo com aquilo que você mais consome. E tudo que Nívia falou transparece aqui. Porque se você consome pornografia, consequentemente o Insta vai te entregar mais páginas que tem a pornografia. E agora o Insta, não sei se o TikTok também tem essa funcionalidade. Quando aparece um conteúdo que você já não quer mais consumir, você vai lá, tem os 3 pontinhos no final do vídeo, abaixo do compartilhar, que você clica lá e você fala que você não quer mais consumir aquele conteúdo ou não tem interesse. O TikTok também já tá com essa função. Então, são coisas práticas que a gente pode estar tirando do nosso dia a dia. Então, aproveitem, né? E isso, já que é pra gente, tem que criar uma nova rotina, se separar desses gatilhos, né? Sim. Que nos aproximam da pornografia. Já aproveita, porque, como nós falamos anteriormente, né? A nossa sociedade está imersa na tecnologia. Infelizmente, a pornografia está explícita agora. Sim. Então, a gente tem que aproveitar, já que a rede social, ela nos dá essa ferramenta, nos dá essa possibilidade. Vamos, cada vez mais, tentar deixar a nossa rede social, deixar ela de uma forma que nos aproxime mais de Deus. Como ela falou, né? Será que quando você fizer essa análise, isso que você está fazendo está te aproximando do que você quer, no caso de nós, jovens cristãos? Será que ela está te aproximando de Deus ou será que ela está te afastando? Então, pensem nisso, viu? Bom, gente, vamos para mais uma perguntinha. Essa é um pouquinho sensível, mas que é um ponto crucial para a gente entender o quão danosa é a pornografia na vida do jovem cristão. E vamos lá, Nívia, nós falamos sobre os caminhos práticos para a gente lidar nesse processo, né, de recaída, a gente entender como a gente pode se livrar da pornografia no nosso dia a dia. Mas eu quero entender quais são as consequências, os problemas micro e os problemas macro para quem consome esse tipo de conteúdo. Se a gente for levar em consideração um jovem, por exemplo, já que a gente está falando também para jovens cristãos, então uma pessoa que é jovem, é virgem e consome muito ali o conteúdo, o vídeo pornográfico, então ele faz uma idealização ali de como que tem que ser o sexo mesmo. Então, ele tem aquela expectativa de como que vai ser. Sim. E acaba consumindo excessivamente. Então, cria ali um cenário de como que é o sexo. E se a gente for observar em relação a essa questão
da pornografia é tudo muito violento, é tudo muito excessivo, é tudo muito... Entende? Então, distorcido da realidade. Distorcido. Então, o jovem, ele guarda isso e, levando em consideração de chegar a casar e no momento ali da relação sexual mesmo, ou até essa questão de ver a esposa ali, enfim. Então, a pessoa tem uma ideia de como que é o sexo, de como que é o corpo ali da mulher. E quando chega na realidade, ele percebe que é um pouco diferente. Afinal, a gente está falando de um ser humano ali mesmo. Né? O vídeo ali é tudo muito bem ensaiado, tudo muito bem feito. Os ângulos que são mostrados ali é tudo muito bem observados em relação a isso. E o jovem imaturo, que não tem experiência, então quando chega ali na relação sexual, então acaba sendo um desastre, assim, porque ele imagina que seja de uma forma e quando chega na realidade é um pouco diferente daquilo que ele pensou. Então tem uma expectativa e quando chega a realidade acaba sendo diferente. Fora essa questão desse estímulo de excitação que é muito grande devido ao vício, quando chega no momento ali de fato do sexo ou de ter essa relação sexual mesmo ali pela primeira vez, acaba não tendo um desempenho tão esperado quanto ele vê nos vídeos. Então o vídeo está de uma forma e quando chega na realidade é diferente. Então isso acaba gerando grande prejuízo, tanto para o relacionamento dos dois, claro, quanto a visão que a pessoa tem de si mesma ali também diante daquela situação. Verdade. Então, vamos para a nossa última pergunta, que é uma pergunta bastante importante, que é como a igreja ela pode acolher quem está lutando com esse pecado sem julgamento. É um ponto importante a gente pensar sobre isso, que eu acho que primeiro a gente precisa se importar genuinamente com a dor ali da outra pessoa. Então, a pessoa ela já se critica demais, ela já se culpa demais, ela já tem aquele entendimento do pecado, do errado. Então, a pessoa já tem essa culpa em cima de si mesmo, que acaba gerando muita ansiedade, muita frustração, como a gente já comentou aqui. Isso. Então, eu acho que a gente se importar de forma genuína, sendo sincero, de que você quer entender o que está acontecendo ali com a outra pessoa. Eu acho que é um ponto importante, esse acolhimento. Como tem aí mesmo na pergunta, né? Acolher sem julgar. Sem julgar. Então, você está, de fato, interessado em ajudar, de alguma forma, aquela pessoa. Sim. Então, vamos levar em consideração que o líder está diante de um jovem que está contando sobre isso. Sobre o seu vício ou o excesso ali de uso da pornografia. Então, o líder, ele se importar genuinamente ali com o que aquela pessoa está falando, está disposto... Sim. E disponível para aquela pessoa, para ser um contato de emergência mesmo. Lembra das estratégias que a gente conversou aqui, dos caminhos práticos? Então, se a pessoa está ali no momento em que percebe que está com a vontade de assistir a pornografia, independente, ele liga ali para o líder, conversa, e aí tem esse alívio, né? Tem essa ajuda. Então, eu acho que se importar genuinamente e está disposto a ajudar, a ser esse contato de emergência, a chamar, já que a própria ciência, como eu estava te falando, a própria ciência ela fala dessa questão da espiritualidade, que é um fator protetivo para a pessoa diante de momentos mais delicados assim da nossa saúde mental mesmo. Então o líder, ou vocês jovens mesmo, está ali, não, vamos para a igreja, vamos, eu estou disponível se você precisar, tá sempre ali no celular, no WhatsApp, conversando, chamando, tentando entender, fazendo coisas que distraia também esses jovens. E claro, explicando, conversando, tendo a convicção ali também do que você está dizendo, do que você está fazendo ali para aquele jovem. Isso a igreja pode ajudar também nesse sentido, orando, jejuando, enfim, tudo que a igreja costuma fazer. Sim. Eu acho que pode ajudar o jovem nessa questão aí. Sim. E para finalizar, gente, não esqueçam, né? A gente leva em consideração que todos nós precisamos, né, ter esse contato de emergência. Pode ser o seu líder, pode ser o seu pastor. Se deixe ser liderado. Procure seu líder, procure seu pastor. Mas, acima de tudo, procure se cuidar. Nós não estamos negando, né, que nós podemos procurar a terapia, procurar um psicólogo. Isso é essencial. Inclusive, né,
nós estamos falando como a igreja pode acolher. A nossa igreja dispõe de psicólogos, pastores que são psicólogos formados, que podem nos ajudar. Então aproveitem que nós temos essa possibilidade e com todo o sigilo da profissão. Nível, ela pode falar isso com bastante propriedade. Aproveitem que nós temos essa possibilidade, nós temos a igreja, né, do Senhor, ela dispõe disso, ela percebe que esse acompanhamento é sim necessário. A gente sabe que realmente uma conversa com o líder é essencial, mas a gente sabe que tem coisas que precisam ser tratadas usando a ciência. Sim. E, né, Deus criou isso tudo para nos beneficiar. Sim. Então vamos aproveitar. Nível, eu gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade, por todo o seu conhecimento passado aí para os nossos jovens. Queria agradecer você que nos acompanhou até aqui. Essa foi a nossa série especial que está nos preparando para a nossa Conferência Luz. Então, é isso, galera. Tchau, tchau. A paz do Senhor.